Você que está aí acompanhando, você que não perdeu nenhuma quarta-feira, você sabe como é importante, como é rico as instruções deste livro que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso. E assim nós aprendemos a viver, amados. Assim nós aprendemos a lidar. Temos muitos conflitos no meio da humanidade, que somente Deus pode dar direção, somente Deus pode resolver. Não é a razão humana, não é o orgulho, não é o poder financeiro, não é a prepotência. Está aí a prova de tudo isso. Estamos vivendo um mundo que poderosos, humildes, pessoas simples estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação. Então isso é mais do que uma prova de que não é o poder, de que não é o dinheiro, de que não é a capacidade intelectual, cultural, e enfim, aqueles que se acham às vezes dono do conhecimento que tem o poder. Não, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Você crê nisso? Diga amém. Então, amados, capítulo 5, nós estamos estudando já para o finalzinho, e nós vamos estar preparando aí para o novo estudo. Temos algumas orientações, e temos também sentido o desejo de entrar num novo tema, que provavelmente agora em dezembro, ou quem sabe em janeiro, estamos aí para estudo sobre o Apocalipse, né? Estamos assim estudando, é um livro de muitos detalhes, de muita complexidade, mas também de muitas revelações, e o Espírito Santo vai nos ajudar, porque estamos vendo aí muitas pessoas apreensivas com tudo que está acontecendo no mundo inteiro, e até se perguntando a si mesmo, por que tudo isso? E aí a palavra de Deus nos mostra aquilo que está acontecendo e ainda o que vai acontecer. Mas o cristão, ele sabe que ele tem uma promessa, e essa promessa está de pé, é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, amados, vamos estar estudando aquilo que é para nós hoje. Vivemos nesse mundo, o tempo que Deus quiser aqui. Então precisamos aprender, como o apóstolo Paulo disse nas lições anteriores, aprender a orientação do Espírito, né? O fruto do Espírito, aquilo que ele vem falar lá na frente, também vem mostrar como devemos viver em espírito e viver de um modo agradável ao Senhor. Também ele fala que devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo. Quanta gente aí perdendo tempo, né? Jogando conversa fora, desperdiçando tempo, acomodado, e nós precisamos aprender com o tempo, aprender com a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina. Então aí no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 22, nós vamos ler até o verso de número 33, né? Nós cremos que Deus vai falar ao nosso coração, é um tema específico para as famílias, para os casais, mas também para filhos e pais e filhos. Diz o texto, verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porém, ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Verso 31 diz: pois deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Agora, no capítulo 6, e o verso 1, ele diz o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí vem uma promessa: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele diz: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Amém, amados? Então, meus queridos, nós vamos entender esse texto do qual o apóstolo Paulo está falando, na instrução para a família, para aqueles que convivem, não é, dentro de um lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos. E aí nós entendemos no mundo como esse de hoje, de tantas coisas modernas, que aí aparecem do dia para a noite, da noite para o dia, ditando normas de convivência, normas de entendimento das coisas, onde o relativismo tem sido mostrado para as pessoas avaliar o que é melhor para si, ou a forma que se sente melhor homem, melhor mulher, como existe hoje uma vida de cada um por si, e também de cada um modo de viver, de cada pessoa que tem o seu conceito de vida, tem a sua maneira de ser. E aí no relativismo diz, não importa, que cada um possa escolher aquilo que é melhor para si, o que se sente bem, o que se acha melhor, e cada um vive do seu modo, do seu jeito, ou tenta se espelhar em outros que admira, que acha que é a melhor forma de vida, que é o melhor estilo de vida para se viver. E é assim que o mundo vai vivendo a cada dia nesse relativismo, onde se ditam as normas e onde cada um por si faz o que acha que é bem e que é melhor. Mas, amados, quando nós chegamos na palavra de Deus, nós encontramos, ou escutamos, ou lemos princípios esses que foram estabelecidos desde a criação, aquilo que Deus criou, que Deus fez com todo o seu amor, com todo o seu prazer de criar, e designou limites, e estabeleceu normas, para que cada um pudesse viver o melhor que Ele tem para cada um de nós. Mas o que o homem faz? O homem despreza o conhecimento de Deus, o homem despreza as instruções de Deus, e como eu disse antes, faz em cada um o seu modo de vida, e é por isso que tantos conflitos existem, tantos problemas que nem eles mesmos são capazes de resolver.
Vemos aí a humanidade vivendo cada dia uma experiência nova. Nós estivemos estudando aqui, sábado que passou, com os jovens e com aqueles que são adolescentes, algumas coisas que estão aí, e nós como pais, e nós também como casal, né, temos visto na internet tantas coisas que são aparentemente boas, atrativas, né, como as redes sociais. Cada um quer ter, né, seu perfil, cada um quer ter a sua identidade digital, e por isso, às vezes a gente entra em um grupo social, em um grupo de relacionamento, e não sabe os perigos que existem por trás, que seduz, que muitas vezes atrai aqueles que são próximos, não é? Até mesmo do dia a dia, do convívio, do lar, e muitas vezes estão aí sendo aliciados para um outro modo de vida, que não é aquele que nós ensinamos ou que nós aprendemos com Deus. Então muitos pais estão aí puxando os cabelos até. Muitos pais estão sem saber o que fazer e buscando orientações psicológicas, orientações de aqueles que podem aconselhar, né? Líderes religiosos, até mesmo educadores, mas não sabem o que fazer. Conflitos no lar, filhos que não obedecem os pais, pais que estão aí deixando seus filhos à mercê da sorte, compram o melhor celular, dá para eles e deixam eles fazer o que quer. Não sabem onde é que eles estão entrando, se comunicando ou se relacionando. E daí vem os aliciadores, aqueles que estão por trás. E aí surgem os crimes cibernéticos, aí surgem as fake news, e onde muitos cristãos se envolvem sem perceber. Então, o que é para edificar, o que é para construir, o que é para orientar, tem sido desprezado, que muitas vezes é a palavra. E eu digo sempre, no mundo de hoje nos preocupa tanto, porque as pessoas já não carregam mais esse livro. Eu procuro lidar com isso e dizer, meu Deus, eu sei que muitos têm o aplicativo da Bíblia, né, no seu celular, mas a palavra de Deus, o livro santo, tem sido desprezado. E tem pessoas, como já dizem, amam mais o aparelho celular do que a própria Bíblia. E a Bíblia só serve para aquele momento que o pastor diz, vamos ler, né? E às vezes ali abre rapidamente e fecham, e não dão ênfase para aprender com a palavra, e aprende aí com aqueles que estão aí sendo orientadores deste mundo virtual. Quanta gente enganada, quantos casamentos destruídos, quantos problemas de filhos que estão até mesmo viciados. Já existem estudos científicos que mostram um tipo de vício, tal como o vício das drogas pelas redes sociais. E aí tantos conflitos, pede-se o senso do direito, pede-se a noção de dia, de responsabilidade. Filhos que entram pela madrugada ali conectado, e você pensa que está dormindo e não está. Está lá nas redes sociais e pede o outro dia. Aí fica o conflito dentro do lar, quando muitas vezes surgem dentro desse conflito desentendimentos de pais e filhos e pais. Então esse é um assunto que começa orientando os casais, mas também envolve os filhos, são os deveres domésticos, como em algumas Bíblias designam esse título. São os deveres, eu diria que da família, do cuidado da família. Mas que família? A família cristã, a família que teme a Deus, porque se quiser viver de acordo com os moldes desse mundo, está aí. É assim mesmo que as pessoas dizem. É o mundo moderno, o pós-moderno, é o mundo que cada um vai ser o que quer e do jeito que quer. E assim as pessoas vão se acomodando e os princípios de Deus sendo esquecidos. Mas, amados, o problema vem justamente lá de trás,
Quando Paulo, ele fala aqui especificamente sobre relacionamento, e começa pelo primeiro casal, marido e mulher, que foi criado, ele vai nos aprofundar nesse texto a uma reflexão que gera o discernimento daquilo que está errado, e que nós aprendemos errado ou fazemos errado porque queremos, e ele vai nos motivar a viver do modo certo, daquele que é o autor da vida, que criou o homem e a mulher para se relacionar. Logo, esse livro de Efésios, ele fala de muitas coisas, e é por isso que eu gosto deste livro, porque ele abrange doutrinas de comportamento cristão. Ele fala de uma forma como devemos viver em Cristo, e nós que estamos acompanhando, estamos aprendendo aqui. Mas Paulo aqui, ele enfatizou a importância da liderança, como em todos os livros que ele mostra, com coisas que são tão antigas, que vêm lá da criação, vêm do princípio, e como orientador, como pastor da igreja, eu não poderia e nem posso jamais deixar de mostrar: pastor, mas isso é do tempo passado, isso é de uma outra cultura, é de um outro tempo. Existem coisas na Bíblia que sim, são históricas, são origens da cultura de cada lugar, de cada povo, de cada época. Mas aqui, princípios bíblicos, eles são para toda a vida. Você crê assim? Diga amém. Então nós não podemos esquecer de princípios bíblicos. Porque, meus amados, muitas vezes é desprezado o ensino destas coisas nas igrejas, em alguns lugares. Porque é mais fácil falar de vitória, falar de que Deus vai fazer algo novo na sua vida, e vai mudar, e vai trazer aquilo que você deseja. É como alguém já disse, em outras é mais fácil proibir do que ensinar. Quando eu digo, nós ouvimos aqui essa palestra sobre tecnologia, redes sociais, quem estava aqui, eu queria que toda a igreja tivesse, inclusive estamos vendo a possibilidade de trazer o assunto para toda a igreja, porque não é só os adolescentes e os jovens, mas muitos adultos estão inseridos nesse contexto, e a gente precisa aprender a lidar. Não é para pegar o celular e jogar fora e destruir, não. É para você saber usar no momento certo, para você aprender como lidar, como se desviar do mal. É aquilo que nós queremos que a igreja do Senhor aprenda. Não é aquele tipo de igreja que diz: não, é proibido, né? É proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, é proibido, mas não diz por quê, mas não ensina. Então nós não somos assim, nós não somos alienados a uma doutrina religiosa, a um dogma, mas nós aprendemos com Deus, aprendemos com a palavra e com o evangelho, para viver uma vida digna de ser um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Você entende isso? Amém? Aqui Paulo, ele fala justamente do casamento, e eu quero rapidinho passar isso para vocês, apenas para recapitular, para muitos aqui. Outros precisam aprender esse princípio, como eu disse antes, porque já são desprezados. Paulo fala aqui justamente da liderança de Cristo, a liderança de Cristo no lar, no casamento, na família. Cristo aqui, ele revela-se, e através da palavra, ele reverte aquela inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado do pecado. É duas pessoas que se unem, que vão morar junto, que se casam, que vão morar junto, mas que têm diferenças e que vão brigar mesmo, e que vão se desentender mesmo, porque cada um tem o seu gosto, o seu propósito, tem o seu orgulho, tem a sua intimidade de uma forma diferente, tem a sua forma de vida diferente uma da outra, e aí começam os conflitos. Aí no mundo de hoje logo se diz: não deu certo, vamos separar.
É rapidinho hoje a gente separa até pela internet. Hoje a gente vai lá no site e a gente dá entrada no divórcio e acabou. Como é tão fácil fazer isso? Estamos vivendo no mundo da descartabilidade, onde as pessoas se descartam. São relacionamentos, são amigos, né? Quantos amigos que agora, nesta campanha, se tornaram inimigos, né? E eu digo, meu Deus, porque não é do meu gosto, porque não é do meu partido, porque não foi o meu que ganhou, porque não foi... E aí começa a ver as diferenças, e aí nós vemos que tudo mostra a origem do pecado. Lá atrás, lá no capítulo 3 de Gênesis, o verso 16, você pode conferir isso aí. É a palavra de Deus que nos mostra, quando o pecado entrou no mundo, e ele mostra que pela desobediência vem o pecado, aí começou a acontecer as inimizades, a inimizade da mulher, não é na inimizade, ele diz aqui, que há aqueles, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, quer dizer, vem as consequências do pecado, e da tua conceição, com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, lá no Éden, havia harmonia entre o casal, entre o que Deus criou ali, para o homem desfrutar no jardim, mas pela desobediência se gerou isso, se gerou a inimizade, se gerou a discórdia, se gerou a prepotência, o interesse de cada um. Então, foi quebrado a harmonia ali, lá na origem, e aí Jesus Cristo, ele vem restaurando, ele vem como aquele que havia sido prometido, que esmagaria a cabeça da serpente, autora e influenciadora do pecado, e que daria a nova vida para o homem viver de uma forma equilibrada no mundo de pecados. Então, nós não estamos isentos do pecado, mas nós podemos viver sempre observando o pecado e nos afastando dele. Por isso Jesus vem restaurando essa ordem criativa, que vem de lá, o qual o marido e a esposa se completam. Ah, mas hoje não precisa mais. Há muitos que dizem assim, eu não quero mais me casar. E eu me preocupo com isso, porque até esse tipo de conceito tem entrado dentro da igreja, tem influenciado alguns jovens, que diz, não precisa, para viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, eu faço como quiser, não preciso casar. Então é isso que está acontecendo, o comodismo das pessoas pelo mundo que está aí, cada dia indo de mal a pior, para mais distante de Deus. Mas aqueles que conhecem a origem, que conhecem o princípio, que sabem o que é que está falando, a primeira coisa é a compreensão que Paulo dá sobre o casamento, e que ele estava fortemente fundamentado na criação. Casamento não foi uma ideia meramente filosófica, casamento não foi uma coisa que o homem criou para ter status, para se destacar no meio da sociedade. Casamento foi criado por Deus, celebrado pelo próprio Deus, no primeiro casal criado ali no Jardim do Éden. Então, ele foi firmado na palavra, por isso que tudo vem na origem da palavra. E aí vem lá em 1 Coríntios 11, verso 8 e 9, diz assim, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. São princípios, são ordens estabelecidas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 33, diz, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E existe uma ordem. No mundo de hoje, onde a igualdade de pensamento, de capacidade, o homem e a mulher têm disputado no mundo moderno. Mas você sabia que existem coisas que são fundamentais somente para o homem e também só para a mulher,
Mas hoje não, esse relativismo quer igualar aquilo que é de cada um, ou seja, cada um quer ser do jeito que acha que é melhor. E aí quebra o princípio da criação de Deus. Por isso, meus amados, ele é levado aqui a nós pensarmos e considerarmos os efeitos prolongados do pecado que gera a desobediência, que gera os conflitos sociais, e mesmo até, como eu disse, entre os cristãos, onde deveria se observar mais a palavra. Então, meus amados, ele aqui mostra que nós devemos ter realmente a ideia de onde tudo surgiu, e em Efésios ele detalha a maneira pela qual a redenção de Cristo restaura a interdependência das pessoas. É cada um por si mesmo. O homem pode fazer o que quer, a mulher também, e cada um vai viver a sua vida. Mas ele aí manda nós refletirmos na orientação de Cristo, que mostra que homens e mulheres foram criados para desfrutar de uma vida a dois, ou seja, de um casamento. Ele nunca aboliu isso, né? Ele nunca retirou esse princípio, como nós podemos ver na palavra. Então ele conclamou aqui aos cônjuges a se amarem mutuamente. O amor foi orientado por Deus desde lá, mas ele enfatizou que o chamado do homem para o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? Aquele amor que se doa pelo outro em relação ao amor da esposa. Então, nós vemos que ele designou aquilo que é o dever de cada um, para o homem e para a mulher. É por isso que ele fala aqui em duas categorias. Ele chamou ambos, né, a submissão respeitosa. Por isso que tem gente que vai ler esse texto aqui e acaba trazendo uma interpretação totalmente fora do contexto, radical, até dentro das igrejas. Aí eu vi alguns casamentos sendo celebrados e algumas pessoas fazem desse texto, né, um dogma que é ultra radical, aonde as mulheres não têm nenhum valor a não ser ordenada pelos homens a fazer. Elas não têm o direito, né, de questionar, o direito de falar, o direito de opinar. E eu já vi celebrações de casamento assim, que eu disse, meu Deus, no mundo como hoje, nós não podemos pensar nisso. Temos que entender, até mesmo dentro do princípio cristão. Então, essa submissão que ele fala aqui, da mulher ao marido, é uma submissão, a própria palavra diz submissão, ou seja, apoia-se, como diz Russell Shedd, um no outro, né? A submissão de ajudar o outro, ou ser submissa à missão, e não subjugada, e não menosprezada, e não sugada, como alguns fazem, né? Não, esse é o seu lugar, mulher, fique aí, eu estou mandando. E assim a gente vê as coisas acontecer. Mas a palavra de Deus diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, em tudo. Aí esse tudo é que muitos não compreendem, é que fazem justamente esse tipo de julgamento errado. Essa submissão é o apoio, é estar ao lado, é dizendo, eu estou aqui do seu lado, para que aquilo que você planejou, para que aquilo que você vai fazer, eu estou do seu lado. Se der errado, nós dois assumimos. Então, essa submissão de sujeição ao outro, o próprio apóstolo Paulo já fala nisso, no capítulo de número 4, no finalzinho, ele diz que nós devemos nos sujeitar um ao outro. Não é cada um por si, como nós vemos hoje. Há muitos casais que estão unidos apenas no papel, ali na certidão, mas dentro de casa não estão. E cada um vai para um lado, e cada um sai com o seu carro para o lado, o outro para o outro, e não há uma comunhão, não há uma concordância. E por isso há tantos conflitos e separações, porque eu não preciso dele para nada, ou eu não preciso dela. Cada um vai por si, e aonde fica
os padrões de Deus para a família, que é a união, aquele que Deus uniu. E realmente eu sempre questiono isso: quem verdadeiramente Deus uniu? Porque quem verdadeiramente Deus uniu, esse não se separa, esse procura viver fielmente um ao outro, procurando zelar um pelo outro, com esse amor aqui que Paulo fala que é sacrificial. Então pesa para o marido esse tipo de amor, que não é um amor de paixões, como a gente às vezes ouve e vê falar, e escrito aí nos livros de romance, mas é um amor doação, é o amor todo dia, é sujeitar-se um ao outro no temor de Deus. Interessante, né? A submissão que Paulo fala aqui é na sujeição a Deus. Eu me submeto a isso, eu me submeto a viver com ela, eu me submeto a andar junto com ela, no temor do Senhor. Não é cada um para o lado, como muitos fazem. Então, meus amados, é isso que nós podemos ver aqui nesse início do texto que Paulo fala. Mas ele enfatizou claramente que essa submissão, de maneira mais forte, a mulher está ali para suportar aquele que está do seu lado, ser o apoio, essa submissão, andar juntos no caminho. Então, amados, essas ênfases diferentes, muitas vezes são interpretadas de maneira errada, como eu falei aqui, e elas refletem diferentes problemas, aqueles que leem sem entender, sem o conhecimento bíblico ou teológico, né? Essa é a preocupação de muitos que falam por aí, e até se dizem pastores, como a gente vê às vezes até mesmo os escândalos que acontecem lá fora. Podemos ver, né, aquilo que o homem faz por achar que é o cabeça, que tem o poder, e aí fica as mulheres muitas vezes acuadas, sofrendo, sendo escravizadas, porque aprenderam que tem que se submeter ao marido, e de todas as formas, sem um princípio, sem uma orientação de Deus. Então, meus amados, isso nos mostra que existem duas linhas de interpretação, e não precisam ser mutuamente excludentes. Nós precisamos ver, uma delas diz que ela reflete nos diferentes problemas que os leitores fazem, ou seja, os maridos não estavam amando as mulheres como deveriam. Realmente, nós vamos ver no contexto bíblico, em que o mundo passado, e também da própria cultura da nação, né, os maridos tinham mulheres como propriedade sua. Eles como que, você é minha, eu tenho direito sobre você. E é por isso que na carta do divórcio, como a própria palavra diz que Moisés, ele deferiu, para que desse carta de divórcio, quando não se podia conviver, era porque a dureza do coração deles era tão grande, que eram capazes de tê-las como objeto, e elas não podiam viver a sua vida, tinham que ser escravas daquele marido para o resto da vida. Então ele diz: por causa da dureza dos vossos corações, deem a carta do divórcio. Se pudéssemos trazer para os dias de hoje, diríamos assim: ainda que vocês não consigam mais se relacionar, não consigam mais viver em união, em harmonia, antes mesmo que aconteça o pior, uma tragédia, é melhor separar, é melhor se divorciar mesmo, porque senão vai acabar numa tragédia. Aqueles que agem com violência, porque acham que a mulher é propriedade, que acham que a mulher é um objeto deles, e assim fazem. Então, por isso que Moisés deferiu a carta de divórcio. E assim nós entendemos, porque quando não dá, a própria palavra de Deus diz que dois não andam juntos, se não concordarem. Vejam que é a origem do casamento que Deus uniu. O casamento que Deus uniu, eles caminham juntos para o resto da vida. Eles passam juntos a prova, a luta, as dificuldades, mas eles vão até o fim. Você crê nisso? Diga amém. Então eu quero mostrar para vocês que existe esse propósito. E outros que
pensam assim, que os respectivos níveis superiores da responsabilidade de cada um, ou seja, o marido tem a maior responsabilidade de amar a sua esposa, e a esposa tem a responsabilidade de ser submissa. Apenas define como isso aí, como uma palavra concentrada ali, mas não vai para o contexto, não vai para a situação em que cada um está vivendo. Por isso tantos conflitos, por isso tantas separações e tantos problemas, porque não há um entendimento na palavra de Deus. E essas duas linhas levam as pessoas a praticarem. E a questão da submissão, ela é tão forte, mas precisamos entender, senão a gente vai cair no mesmo erro de muitos que agem com esse propósito, né? Uma esposa cristã, ela é chamada a viver em um grato reconhecimento do cuidado do seu marido. Por isso que ela se submete, por isso que ela obedece, por amor a ele, né? Não aquilo que é de errado, aí não deve submeter aquilo que está errado, mas aquilo que é de dever, que é correto, deve realmente obedecer por amor. Isso é uma das coisas mais lindas que existe no casal. Não é o marido que dá a ordem na mulher, ou nem é a mulher que dá a ordem no marido, mas ambos se submetem um ao outro, por amor um ao outro. Por essa razão, nós vemos que essa questão, ela é assim, como todos nós também somos submissos ao Senhor. Por isso que Paulo faz essa referência do casamento sobre Cristo e a igreja. Então nós nos submetemos a Ele, todos nós, né? Pessoas jovens, adultos, ensinamos os nossos filhos como crianças a submeter ao Senhor. Tem que haver um princípio de submissão, senão o mundo estaria totalmente perdido. Então Paulo queria que as esposas respeitassem os maridos de uma forma submissa a eles, mas naquilo que é de dever e de direito, eu repito em falar, e diferentemente do respeito que talvez nós temos por Cristo, né? O respeito que a esposa tem pelo seu marido tem que ser necessariamente condicional, aquilo que eu acabei de falar, ao que é de direito, ao que é de dever. Agora, por fim, o marido, ele é o cabeça da mulher, por quê? Porque Cristo, porque a palavra diz aqui que ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Tem gente que lê isso aqui direto, mas não consegue entender. O texto que aqui nos fala, o apóstolo escrevendo, e outras passagens bíblicas também, mostra o princípio de autoridade de Cristo. Paulo falou sobre o modo de como Cristo governa sobre todas as coisas. Todas as coisas em vista à igreja, ele está falando aqui com a igreja, né? Então ele serve como fonte de saúde para o corpo e desenvolvimento no sentido de gerar maturidade. Ou seja, dentro do princípio cristão do casamento, dentro do princípio cristão da família, a família cresce, a família prospera, a família amadurece e vê a consequência disso na vida dos seus filhos. Oh, meus amados, quantos conflitos hoje em que lares, os filhos não submetem mais os pais, nem os pais os filhos, porque não teve essa origem. Então, quando chega a um certo nível, não se tem mais como controlar. Há tantos pais que, por não ensinarem aos seus filhos, dando o exemplo aos seus filhos, hoje têm dificuldade de trazê-los para a igreja, né? Porque não deram esse exemplo no passado. Mas aí nós entendemos que o princípio é aquilo que o Senhor estabelece para nós obedecermos. E Cristo, ele investiu tudo da sua vida na própria igreja, né? Ele entregou sua vida por nós. Por isso que ele diz que aquele que é o cabeça da igreja, assim como o marido tem que ser o cabeça da mulher, de se entregar por ela, de amá-la com esse amor sacrificial, respeitando a mulher, o seu marido. A mulher cristã, ela reflete na postura responsiva da igreja, ou seja, a igreja ela ama Cristo,
ela ama a Ele só, a Ele como seu noivo ou como seu marido. Por isso, queridos, esse respeito deve haver quando nós entendemos isso pela palavra. E muitas pessoas não querem submeter nem a uma a outra e nem propriamente a igreja, não é? Nem a própria igreja, nem a Cristo. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se converter às vezes, porque não quer ser submissa a Deus, não quer ser submissa a Cristo. E é essa a palavra que Paulo ele expressa aqui sobre submissão. Por isso, ainda que nós podemos entender da nossa forma, do nosso jeito, mas existe um princípio que não pode ser mudado, o princípio do respeito, do amor ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Por que Cristo deu esse exemplo de missão? Amar a Deus sobre todas as coisas? Ah, não, peraí. Para amar a Deus sobre todas as coisas, não. Tem isso, tem aquilo outro, que eu não abro mão. Ah, nisso aqui eu não aceito. Então não pode ser aquele que está dentro do princípio da palavra de Deus. Tem gente que abre, né, o seu coração, chora, se quebranta, mas na hora que Deus diz assim, olha, eu quero isso de sua vida, eu quero o primeiro lugar na sua vida. Ah, não, peraí. O meu tempo é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois que sobrar, aí eu dou para Deus. Então, meu amado, é assim também com as nossas ofertas, aquilo que a gente entrega para o Senhor, a gente tem que ter muito zelo, muito amor. Por isso que Ele não quer o resto, Ele não quer aquilo que às vezes a gente dá para Ele o resto do nosso tempo, o resto da nossa vida. Tem gente que diz, quando chegar lá na frente, eu me converto. Eu já sei que é o caminho, eu já sei que é a verdade. Lá no final eu vou me converter. Quer dar para Cristo o resto. Quer dar para Cristo aquilo que já não tem mais expressão. Mas mesmo assim, o amor de Cristo é grande e ainda acolhe. Por fim, meus amados, na conclusão de Paulo, não foi que a autoridade do marido, ele concedeu a autoridade para ser o dominador, não. Mas sim para governar, para controlar, mas estar ao lado da sua mulher, viver em submissão, no espírito de submissão mútua, apresentado como o texto diz aqui no verso 21. E assim, nós vemos isso, que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que teme a Deus, daquele que obedece, daquele que desde o início procura zelar por isso. Ainda ontem nós tivemos aqui uma consagração de criança, e vemos assim como Deus faz coisas tremendas, né? E toca o coração dos pais para fazer isso. E isso nós vimos até com testemunho ontem, do livramento que Deus deu àquelas crianças, que passaram por momentos de quase morte, né? De perigos no dia a dia da infância, da criança, e o Senhor livrou. Então os pais dizem, não, Senhor, eu tenho que agradecer, e agradecer da melhor forma, é levando a tua presença, consagrando ao Senhor.